Amém, amém. Pode tomar o seu assento. Galera, deixa eu falar uma coisa para você. Eu estava observando aqui, enquanto a Axa deu os anúncios, eu vi que algumas pessoas bateram palmas, né? Um dos nossos lemas aqui na Equippers, um dos nossos valores é Together, Together. Juntos, juntos. Então, if one clap, all clap. Se um bate palma, todos bate palmas. Beleza? Porque é muito estranha a sensação de um bater palma e o outro não bater. Então, bora? Bater palma? Come on! Se um dia aqui nessa igreja você escutar alguém batendo palma, não deixa essa pessoa sozinha. Bata a palma junto. Beleza? Together, together. Come on! Eu não sei quem foi o corajoso que bateu palma sozinho, mas parabéns. Parabéns, é isso aí. Foi tu? Parabéns. Galera, que bom que vocês estão aqui. É uma honra para mim poder compartilhar da mensagem de Cristo, a mensagem que Ele mesmo entregou ao apóstolo João. Quem aqui, para quem não sabe, para quem está visitando pela primeira vez, nós estamos numa série, né, As Cartas do Trono, que a gente está percorrendo as 7 cartas do Apocalipse. Então, quem aqui participou de todas as cartas? Teve bastante gente que participou de todas as cartas. Quem aqui faltou uma só? Conseguiu vir, tá? Então a gente está com uma média boa aí da frequência da galera. E é o seguinte, galera, essas cartas, eu já falei aqui uma vez que não fui eu que escrevi. Tá? Foi o próprio Cristo que se apresentou para João e ele escreveu essas cartas, tá bem? Então essas cartas, elas têm um teor um pouquinho mais duro. Mas fique tranquilo, né? 2 dessas cartas são um pouquinho mais leve. Mas eu não sei se quando você era criança você apanhava da sua mãe e você, ai mãe, ai, deu mãe, deu. Mas calma, que tem só mais 2, que é Filadélfia e Laodiceia. Uma delas é boa, então vai dar certo, galera. Nosso, tá? O pessoal tem saído aí nas últimas, meio que, né? Tá doendo, mas fiquem firmes, galera, fiquem firmes. Vamos lá, eu quero que você agora encurve aí a sua cabeça e faça uma oração rápida comigo. Senhor, meu Deus, nós te agradecemos, Pai, porque estamos aqui hoje podendo te cultuar livremente, Pai, e aprender um pouquinho mais sobre a tua palavra, Deus. Pai, eu te peço que o Senhor use, Deus, as minhas palavras para trazer libertação, para trazer vida, Deus, para a vida dessas pessoas que estão aqui ouvindo, Pai. E também para a minha vida, Deus. Me usa como um instrumento, Deus, do Teu Espírito Santo agora, essa manhã. E nos dá um culto abençoado, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Na minha infância, eu tinha um amigo. E o apelido dele era Teves. E ele era um cara, assim, muito carismático, muito engraçado. E eu lembro que eu ia visitar a casa dele. E isso era durante a nossa adolescência, né? Mas ele era meu amigo de infância. E na casa dele tinha uma foto, um pôster dele, bem grande assim, de uma propaganda que ele tinha feito. Ele tinha participado daquela propaganda. E quando a pessoa olhava para aquela propaganda, trazia muita vida, porque ele era muito carismático. E ele tinha muito, assim, o poder de agradar e fazer com que todo mundo que estava à volta dele ficasse alegre. Então, só de olhar para aquela foto, você já se sentia feliz, porque era uma foto muito agradável, né? Era uma propaganda que eles tinham feito da prefeitura, né? Da nossa cidade para o rio. O nome do rio lá era o Rio Gravataí, como se fosse o Rio Cávado aqui. E é o rio que corta lá a cidade, enfim. E essa foto, ele está assim, na beira do rio, super alegre, segurando uma vara de pescar e um peixe na ponta, assim, o peixe está meio esticado, assim, e ele está ali, né, super feliz. E um dia, eu não sei por que a gente entrou naquele assunto, mas ele me contou o contexto daquela propaganda que ele tinha feito. Eu fui perguntar alguma coisa para ele, ele me contou um pouco da história. E ele falou que aquele peixe não era real. Aquele peixe era de mentira. Na verdade, não. Na verdade, aquele peixe estava morto. E a equipe de produção chegou para tirar foto com ele, pegou a caixa térmica, abriu a caixa térmica, tirou o peixe de dentro, pendurou no anzol,
enganchou no anzol e falou para ele: tá aqui, agora finge que tá alegre, que a gente vai tirar uma foto. A gente vai tirar uma foto tua agora fingindo que o nosso rio é saudável, porque não era poluído. A gente vai fingir que tu tá alegre, a gente vai fingir muitas coisas, mas na aparência, quando você olhava para aquela foto era muito alegre. E hoje eu vou pregar sobre a igreja de Sardes. E a igreja de Sardes, enquanto eu estava lendo a história da igreja de Sardes, né, a carta dedicada a Sardes, eu percebi que a foto do meu amigo, ela retrata a igreja de Sardes. Aquela foto que parecia que tinha alegria, parecia que tinha vida ali, ela retrata a igreja de Sardes. Então eu pedi para a inteligência artificial, eu descrevi e pedi para ela retratar a igreja de Sardes através do olhar da foto desse pôster do meu amigo, né? Então vai aparecer aqui no telão a igreja de Sardes, pessoas, discípulos de Jesus, todos muito alegres, olhando para o peixe, a igreja atrás em ruínas, só que o peixe estava congelado. Esse peixe aí não era um peixe de verdade. Eu quero que vocês mantenham isso vivos aí na mente de vocês. Esse peixe aqui é o mesmo peixe que estava morto, mas eles tiveram que se alegrar de alguma forma. E lá, no capítulo 3 de Apocalipse, versículo 1 e 2, eu vou começar lendo a carta para vocês. Ao anjo da igreja de Sardes, escreva: eis o que diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo. Você tem nome de estar vivo, mas está morto. Esteja vigilante. Fortaleça o restante, o que está prestes a morrer, pois as obras que você realiza não são completas diante do meu Deus. Eu gosto dessa versão aqui em inglês, porque na nossa diz assim, no versículo 2, esteja vigilante. Em inglês ele diz assim, wake up, acorda, te põe de pés, te levanta. Ou seja, você está morto, está dormindo, mas agora você vai se levantar. Não é apenas um esteja vigilante, é te levanta. E essa frase aqui, que foi dita e posta para a igreja de Sardes, ela é uma das frases mais perturbadoras que Jesus já falou a uma igreja, no Novo Testamento. E é dela que a gente vai falar hoje. Quem acha essa frase aqui perturbadora? Você tem fama de que está vivo, mas está morto. Eu acho essa frase muito perturbadora. E a gente vai entrar no nosso ponto 1, e o ponto 1 da minha pregação hoje é a farsa. A farsa. Porque isso aqui não era nada mais do que uma farsa que aquela igreja estava vivendo. E a primeira coisa que eu quero que a gente relembre, porque eu já falei isso nas outras cartas, é a forma que Cristo se revela e se apresenta a cada uma dessas cartas. E para essa carta em específico, ele se apresenta assim. Ele diz, aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Lembram que em cada uma das cartas ele se apresenta como a solução daquele problema, né? Mas o que tem a ver aqui os 7 Espíritos com está morto, está vivo? O que tem a ver? No capítulo 5, 2 capítulos à frente, no Apocalipse, ele vai falar quem são os 7 Espíritos. E ele diz assim, então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, e esse cordeiro retrata Jesus também, gente. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus.
enviados por toda a terra. Então ele está falando assim para a igreja: eu sou esses 7 espíritos que têm muitos olhos. Nada passa desapercebido por mim. Eu tenho visão completa de tudo que está acontecendo, do que está coberto e do que está descoberto. Eu não tenho uma visão apenas um outsider, eu tenho uma visão plena de tudo o que acontece dentro da minha igreja. Então ele está apontando assim: vocês estão vivendo em uma farsa. Todo mundo acha que está bonito, mas eu sou aquele que nada passa aos meus olhos. Amém? Então, eu quero dizer para você que, se você está vivendo essa farsa, deixa eu te falar uma coisa: Cristo vê. Não adianta você ficar forçando algo só para parecer bonito em algum momento momentâneo, porque a nossa mira, o nosso alvo, como a Axa falou aqui, não está aqui, está lá na eternidade. Amém? Então, não seja bobo e não perca o seu tempo fingindo algo para parecer bonito para os outros, porque quem paga o preço é você depois. Não são as outras pessoas que estão te olhando parecer bonito. Então Jesus ele já chega e já fala assim: olha, eu tenho um diagnóstico aqui para vocês e eu vou dar logo. Tens nome de que vives, mas está morto. Imagina as pessoas agora chegando na igreja de Sardes: vamos mudar aqui para Braga. Eu gosto de colocar sempre a nossa igreja, porque na verdade essas 7 cartas, todas elas se aplicam de alguma forma para nós aqui hoje. Imagina alguém chegando aqui na igreja, chegando na cidade de Braga e falando: tem alguma igreja legal aqui? Tem a Equippers Braga. Uau, eu já ouvi falar nessa igreja, eu já vi eles nas redes sociais, eles são uma bênção, eles têm um louvor top, a igreja só cresce, cresce rápido. Nossa, essa igreja faz a diferença na cidade. E Cristo, que conhece, eu não estou falando que a Equippers Braga está nessa situação, me entenda, por favor. Mas Cristo, que conhece, Ele pode falar para nós, ou para vários de nós, ou para alguns de nós: está morto. E por mais que pareça viva, pode estar morta. E faz parte da sua responsabilidade e da minha, porque mais à frente a gente vai perceber que temos responsabilidade também individual, de fazer com que essa igreja pareça viva e seja viva. Amém? Só que é como eu estou andando na autoestrada. Eu estou andando a 120 por hora, indo para Lisboa, e passam muitos carros, bonitos e carros feios, por mim. Só que eu faço uma pergunta para você. Você sabe dizer, olhando para o outro carro do lado, se ele está com um tanque cheio ou está com um tanque vazio? Ele pode estar aos mesmos 120 por hora que você. E você não pode falar. Você não é os 7 espíritos que vê tudo. A gente não consegue. Então, por isso que eu estou falando de forma generalizada aqui, porque eu tenho certeza que aqui dentro tem pessoas que estão com o tanque cheio. Estão orando, estão jejuando, e não estão fazendo isso porque, como uma troca, uma barganha com Deus, eles estão fazendo isso porque eles querem um relacionamento com Deus. Mas eu também tenho certeza que aqui dentro tem pessoas que o tanque da reserva já está gritando. E tu continua no 120. E continua acelerando. Quem aqui já deixou faltar combustível? No carro, na vida real. Não estou falando... Eu também já deixei. Várias vezes. Inclusive tem experiências de milagre. Um dia eu vou contar um testemunho aqui. Cara, é desesperador. Eu vi que o Micael levantou a mão. O Micael era do Rio. Tu deixou faltar gasolina no Rio de Janeiro? É. Aqui também. Very complex. É difícil, é difícil. E, cara, é desesperador.
Desesperador. Principalmente se tu estiver numa rua sem luz, uma rua obscura, uma rua num lugar estranho. Só que a única responsabilidade que você tem, e a Laísa devia ter dito isso para o Micael, era de ter enchido o tanque. Na hora que faltou, já era. Acabou. Vai ter que chamar por socorro. Vai ter que ficar parado, vai perder horas, vai ficar enguiçado. E a tua mulher falando, eu te avisei. Era para tu ter abastecido. E por mais que, eu sei que muitos de vocês já talvez eram cristãos, eu sei também que tem muita gente se convertendo aqui na Equippers Braga. Por mais que a Equippers Braga seja uma igreja nova, uma igreja bebezinha ainda, gente, a gente tem 7, 8 meses de idade. Por mais que a gente esteja nessa fase, é muito fácil da gente entrar por o caminho de parecer vivo, mas estar morto. Eu aparento, na autoestrada eu aparento que eu estou com um tanque cheio, mas é muito fácil da gente estar já na reserva. Então, o que eu queria falar para vocês aqui é não confunda o crescimento também da igreja em números, porque nós tivemos números bons. Nosso primeiro culto foi 210 pessoas, foi um milagre, eu nunca vi nada igual. Nunca ouvi nenhum testemunho de alguma igreja que tenha tido 210 pessoas no primeiro culto. Pode ter, mas eu não ouvi. A nossa média tem sido em torno de 170 pessoas. É muito bom para uma igreja que está crescendo. Só que não confunda crescimento com vida espiritual. E a vida espiritual parte de você. Você é responsável por fazer essa vida espiritual estar viva e não parecer viva. Não confunda o que você faz na rotina com vida ativa com Deus. Lembra que eu falei dos checklists? Não confunda isso com vida ativa com Deus. E o que eu tenho para te falar hoje é: desligue o piloto automático. Comece a fazer as coisas que você faz com consciência. Por que você faz o que você faz? Por que o Gilson, no primeiro dia do mês, eu tiro meu dízimo? Por que eu venho na igreja, eu acordo de manhã, os domingos, e venho para cá? Por que eu faço bem? Por quê? Por que das coisas? As coisas têm um porquê por trás. Só que se você está no piloto automático, você só vai fazendo. Só vai fazendo, só vai fazendo, só vai fazendo. E a pergunta óbvia é essa: se isso for verdade e eu e você estivermos no piloto automático, o que eu faço? O que tu faz se você estiver nessa situação de piloto automático? E hoje é uma reflexão interior. Eu quero que vocês, e a gente vai ter um tempinho aqui para isso também, para a gente refletir e internalizar o que essa mensagem está dizendo. Se eu estiver no piloto automático, se eu estiver com o tanque vazio, eu abraço mais um ministério? Eu abraço mais um voluntariado? Eu abraço mais alguma coisa? Olha o que Jesus diz no próximo versículo. Qual que é o ponto para você começar a encher o seu tanque de novo? Ponto 2, a memória. Ele diz assim: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te, porque se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Ele diz: lembra-te do que recebeste e ouviste. São exatamente os mesmos verbos que Paulo usou em 1 Coríntios, capítulo 15. Quando ele fala: eu vos entreguei, quando eu plantei essa igreja, as igrejas, eu vos entreguei o evangelho original, um evangelho puro e verdadeiro. Jesus está dizendo: lembra-te do que você recebeu quando essa igreja foi plantada. Lembra? Não é nostalgia. É voltar até esse lugar. Você precisa encher o seu tanque. Você precisa desse arrependimento. Se você está nessa situação, estou no piloto automático, eu preciso fazer algo e eu não sei o quê. Eu estou te falando agora. Se arrepender,
Se você, principalmente, que tem uma vida cristã ativa, você precisa se arrepender e voltar às práticas do primeiro amor, como a gente falou na igreja aos Éfesos. E aqui tem o drama de Sardes, né? O drama daquela igreja. Eles não tinham abandonado formalmente o evangelho. Parecia bonito. Era um negócio que era deslumbrante aos olhos dos outros. Eles ainda o tinham. Sabiam de cor. Sabe aquela pessoa que nunca leu a Bíblia e sabe de cor? Só de ouvir falar das pregações? Que tristeza isso. By the way, a propósito. Tristeza se você conhece a Bíblia só porque ouviu os outros falar. Eu estava vendo um trechinho de uma série esse final de semana chamada Fé Não Fingida. Fé Não Fingida. E nessa série só aparece os faixa preta, né, meu? É só faixa preta. Só a senhorinha do coque. Aqui tu não dá nada, mas lá no céu elas vão estar sentadas do lado na mesa, assim, no lugar mais honroso. E uma delas, ela falou assim, eu não sabia ler e não sabia escrever. E ela disse que teve uma experiência com o Espírito Santo, uma mulher profetizou sobre a vida dela, e ela, a partir daquele dia, começou a pegar a Bíblia e as coisas faziam sentido. E o que não fazia sentido, ela ficava tentando, e ela escutava a voz do Espírito Santo falar como é que era a pronúncia. Então, você que sabe ler e sabe escrever e não lê a sua Bíblia, estou abrindo o lado errado. Você aparenta estar vivo. E ela falou, Senhor, eu vou ler a tua Bíblia todos os dias da minha vida. Porque foi para isso que tu me ensinou a ler e escrever. Foi para isso que eu vivi esse milagre. Então, se você sabe ler e escrever, se você teve a oportunidade de ser alfabetizado, se você tem a oportunidade de estar aqui num domingo, escutando a palavra de Deus livremente, por que que você não lê a sua Bíblia? Eu quero perguntar para você, você tem fama de que está vivo ou você está vivo? Você vive algo verdadeiro com Deus, um relacionamento profundo com Deus? Ai, mãe, para! Vai passar, galera. Logo vai vir as séries dos dons, das profecias, enfim, logo vem. Calma, aguenta mais um pouquinho que vai dar certo. E aqui nesse versículo, né, ele fala, eu virei como um ladrão. Ele está dando uma cláusula condicional, né? Isso aqui é uma das coisas mais lindas que tem quando Jesus fala. Quando Jesus fala, ele sabe exatamente como é que ele comunica para a pessoa que está ouvindo ele. Quando ele falava com os fariseus, ele sabia o contexto, ele sabia as formas, as parábolas que aquelas pessoas humildes, fazendeiras, talvez construtores, iriam entender muito bem. E aqui ele está falando para Sardes, você, Sardes, eu vou vir como um ladrão. E ele sabia a história de Sardes. E para dar um pano de fundo, um pano histórico aqui sobre a cidade de Sardes, Sardes era conhecida por estar em cima de um monte e ela era conhecida por ser impenetrável. Ninguém conseguiria invadir aquela cidade, porque era muito difícil. Eles eram os caras. Só que um dia, o exército de Ciro, o exército persa, em 1547 a.C., estava ali sitiado e um dos soldados persas viu que um dos soldados de Sardes tinha deixado cair um capacete e ele desceu por uma falécia. E
aquele soldado persa, ele gravou e guardou aquele local, e eles entraram à noite por esse lugar. Então, quando Jesus fala, wake up, acorda, é porque eles acreditavam tanto na segurança e nas alturas da cidade que eles achavam que realmente ninguém ia conseguir invadir aquele lugar. Vocês estão entendendo o ponto aqui? Eles achavam que realmente ninguém ia conseguir invadir. Só que eles foram invadidos. E eles foram invadidos na calada da noite. Enquanto todos dormiam, o exército persa invadiu. E eles foram invadidos 2 vezes. Então, quando Jesus olha para essa igreja e fala, olha, mensageiro, vai lá e diz para eles que eu vou vir na calada da noite, eu vou entrar como um ladrão, ele sabe exatamente que aquele povo, ele vai entender a mensagem deles. Amém? Então, eu vou trazer alguns pontos aqui, nos próximos 30 segundos, depois desses pontos, eu queria que você refletisse por conta própria. Eu quero propor e eu quero que você fique em silêncio, você e Deus. Pode baixar sua cabeça, ninguém vai ficar olhando para você. E responda uma pergunta. Quando é que Jesus foi mais real para você do que é hoje? Se você é novo convertido, se você é visitante, talvez essa pergunta não faça sentido para você, mas depois vai fazer, algum dia vai fazer. Mas essa é a pergunta que eu tenho para você. Quando é que Jesus foi mais real para você do que é hoje? O que é que você tinha que você, na caminhada, largou pelo caminho e nunca substituiu por algo melhor para entrar na presença de Deus? Foi a tua leitura diária? Foi um devocional? Foi um momento de contemplação? Foi um jejum? Lembra? Te lembra? Lembra-te e volta ao ponto. Volta ao evangelho, ao primeiro amor, aquele evangelho que te foi pregado lá no início. Aquilo que recebeste e ouviste. Guarda e arrepende-te. 30 segundos. Amém? Alguns de vocês podem ter pensado assim, eu estou muito longe. Eu estou muito distante. E o legal dessa carta, eu acho que ela entrega também uma das coisas mais lindas das cartas, é que Jesus, ele dá uma solução. Se você está distante, ainda tem. Wake up. Te levanta. Dá para levantar. Você está morto, mas levanta. É o que ele está falando. E o ponto 3 da minha mensagem é o nome. Que é esse ponto que eu mencionei, que é um dos mais lindos. Lá no versículo 4, ele diz assim: tens, contudo, em Sardes, uns poucos nomes que não contaminaram as suas vestes e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos meus anjos. Eu quero que vocês vejam uma coisa nesse texto que muda tudo. O nome. Lembra que eu falei que Jesus está acusando uma igreja, mas ele olha e fala assim, tem alguns aqui que não se corromperam com o pecado. E quando eu olho para eles, eles estão vivos. Tem alguns aqui que estão vivos na minha presença. Essa passagem me lembra quando Elias, profeta de Israel, ele está lá em Israel, ele fala,
Senhor, só tem eu aqui. Quem mais tu vai enviar? E o Senhor fala assim: ainda tenho em Israel 7.000 que não dobraram os seus joelhos perante Baal. 7.000 fiéis testemunhas. Eu quero olhar para essa igreja aqui e falar assim: essa igreja aqui, não me interessa o que as outras estão fazendo, o testemunho das outras, eu quero que essa aqui seja viva. Eu quero que as outras igrejas tenham sucesso também, mas a igreja que a gente está cuidando, eu quero que o Senhor Jesus olhe para ela e fale assim: eu conheço essa igreja. Eu conheço essa igreja. E se você está com fama de que está vivo, ainda dá tempo de um arrependimento. Eu vou ler com vocês aqui de novo o versículo 1, o 4 e o 5. Ele fala assim: tens nome de que vives, mas está morto. Jesus está falando para algumas pessoas: tem um nome falso aqui. No versículo ele fala assim: mas tem uns poucos nomes que não contaminaram as suas vestes. As vestes ainda permanecem brancas. Esse nome é o conhecido de Jesus. Se faça conhecido de Jesus. Tem um versículo que todo mundo usa, né? Chegar no final do dia: Senhor, eu preguei o teu evangelho, em teu nome eu expulsei os demônios, em teu nome eu fiz maravilhas, sinais, curei os enfermos. Jesus vai falar assim: aparta-te de mim, porque eu não te conheço. Eu não sei o teu nome. O negócio com Cristo é relacionamento, não é o que tu faz. E se Ele faz algo através da tua vida, é porque Ele tem compaixão pela outra pessoa, e não porque Ele está querendo te usar. Tens uns poucos nomes que não contaminaram as suas vestes. O nome conhecido por Cristo. Versículo 5 ele diz assim: não apagarei o seu nome do livro da vida. O teu nome ele é guardado pelo próprio Cristo, se você for conhecido dele. E depois ele diz assim: confessarei o seu nome diante de meu Pai. Você ganhou um advogado, um amigo, alguém que vai chegar na presença do Senhor e vai falar assim: esse aqui pode entrar, porque eu conheço. O texto começa com uma reputação falsa. Tens fama, tem uma fama ruim, mas se você se arrepender, se você lavar suas vestes no sangue do Cordeiro, se tornar conhecido pelo Cordeiro, Ele vai defender a tua causa perante o Pai. Amém? Eu acho lindo que a Igreja de Cristo, por mais que ao longo desses anos todos, muitas pessoas dentro da igreja, pastores vestidos como lobos, tentando membros também vestidos como lobos, tentando manchar o nome de Cristo. Mas o Cristo, a igreja verdadeira de Cristo, ela permanece. A igreja verdadeira de Cristo sempre encontra uns bons nomes, que são fiéis, o remanescente, aquele que guarda a palavra do Senhor até o fim. Eu acho isso lindo na igreja de Cristo. A separação do joio do trigo um dia vai acontecer, e tem aqueles que têm guardado um bom nome. A boa notícia é que a carta de Sardes, ela não é terceirizada. Jesus, ele não terceiriza nada aqui. Se você guardar o meu nome, eu vou falar para os meus anjos cuidar de você, ou alguma coisa do tipo. Ele fala: não.
eu próprio escrevo a carta para te repreender. Eu próprio quero te conhecer, quero conhecer o teu nome. Eu próprio confesso você perante o meu Pai, se você ser conhecido por mim. Ele próprio, com sua própria boca, vai dizer ao Pai, e quando ele falar ao Pai, o Pai vai ouvir dele. Cristo, eu fiz a brincadeira, né, que essas pregações estão doendo, mas na verdade, Cristo ele expõe as falhas de Sardes, não para destruir a igreja. O objetivo de Jesus não é destruição da igreja. Ele está expondo para tentar ressuscitar. Wake up! Te levanta! Olha só, tu tem fama de que está vivo, mas tu está morto. Te levanta! Vamos! Você pode se colocar de pé. Tem muita gente aqui que quer ser usado por Deus. Deus, me usa. Deus, me usa. Quero estar na tua presença, eu quero ser usado por ti. Deus não usa farsa. Ele usa gente viva. Amém? Ele usa uma pessoa que é viva e conhecida por Ele. Deus não usa farsa. Ele usa gente viva. Wake up. Para essa semana, eu quero desafiar vocês em duas coisas. E eu não estou falando isso aqui da boca para fora só para preencher o meu tempo de pregação. Eu quero realmente que você faça isso. Primeiro você vai recuperar um momento, alguma coisa que você tinha com Deus na sua caminhada e vai voltar a fazer. Uma leitura, devocional em família, alguma coisa que você, gostava de fazer para se aproximar de Deus e você parou de fazer. Tempo de contemplação, ficar só você e o Espírito Santo. Não é daqui a um mês. Hoje, saindo daqui, já pensa nisso e durante a semana você aplica. Segunda coisa, tenha uma conversa honesta com alguém. Lembra que eu falei together? Tenha uma conversa honesta com alguém de confiança. Vai abrir os seus pecados para qualquer pessoa que você não conhece. Tem uma história na Bíblia de uma mulher que não tinha filhos. Rapidamente eu vou trazer esse exemplo para você. E ela hospedou o profeta e o profeta falou: você vai ter filhos. E um dia o filho dela morreu. E daí o servo dela veio perguntar: o que aconteceu? Não te interessa. O marido dela veio perguntar: o que aconteceu? Não te interessa. Quem vai resolver o meu problema é quem me prometeu o filho. E ela foi até o profeta. Procure essa semana alguém de confiança. Alguém que você sabe que não vai fazer fofoca das suas vulnerabilidades. Alguém que talvez possa te ajudar. Falei em fofoca aqui agora, deixa eu falar também. Não seja fofoqueiro. Eu tenho vergonha de você, se você for fofoqueiro e um dia chegar nos meus ouvidos que você fofocou alguma coisa. Tenha hombridade, cara. Tenha hombridade. O ministério a gente está junto aqui para fazer por muitos anos. Eu falo isso várias vezes. Eu quero caminhar com vocês muitos anos, meu. Mas se você tem alguma coisa para resolver com alguém, resolva na hombridade. Chama a pessoa, conversa, confronta. Mas é você e ela. Tem um pecado para confrontar? Confronta. Mas primeiro vez também não tem um cisco no teu olho, a trave no teu olho, né?
Você vai procurar alguém de confiança. Pode ser seu cônjuge, líder, um amigo. Eu estou disponível, podem achar meu WhatsApp aí, mandar mensagem, pode mandar mensagem para o pastor, para a pastora, para a Ax, para qualquer um dos nossos líderes, se você quiser conversar. E diga em alta voz, chega para essa pessoa e fala, esse aqui vai ser o nosso codinome. Se alguém chegar para ti essa semana e falar assim, cara, eu estou no piloto automático, você vai ajudar essa pessoa a sair do piloto automático. Amém? Porque a gente procura ajuda. Ninguém aqui é perfeito. Essa semana me estressei no trânsito. Não sou perfeito, cara. Eu sou pecador. Estressei no trânsito. Primeira coisa que eu fiz, chamei o Arthur. Não fui um bom exemplo. Sabe o que o Arthur me falou? É nessas horas que a gente vê o autocontrole. Estava vindo para o Revolution falar para os jovens. Que moral? Com que moral? Naquele dia eu não tive moral nenhuma. Mas eu compartilhei, cheguei em casa, contei para minha esposa também. Você não precisa ser perfeito aos olhos de ninguém, cara. Você pode errar. Só que você precisa se arrepender. Você pode errar. Está arrependido? Viu só? Está tudo certo. Está tudo certo, cara. Cristo, Ele não quer apontar a tua farsa para te envergonhar. Ele está apontando a tua farsa porque Ele quer que você seja livre e vivo. Amém? Não há vergonha de estar morto. Ele está olhando para ti e está falando assim, wake up! Não tem vergonha em estar morto. Sabe onde é que está a vergonha? A vergonha está em parecer que está vivo. Isso é vergonhoso. É muito mais vergonhoso do que estar morto, porque o morto, Jesus está ali, ele está empolgado, está como um coach, vamos lá, você consegue, sai daí, wake up, te arrepende. Mas se você está fingindo que está vivo e está morto, qual é o ponto? Qual é o sentido? Essa pregação, ela foi quase toda direcionada para os cristãos que estão, talvez, no modo piloto automático. Mas eu sei que tem gente aqui que entrou aqui hoje nessa igreja pela primeira vez, nunca talvez tinha escutado falar no nome de Jesus. E essa pessoa, ela não está nem no piloto automático, ela nem ligou o motor ainda. Ela nem arrancou o carro ainda para caminhar. Talvez você nunca recebeu o evangelho que Paulo falou, que foi pregado, o evangelho original. Talvez você nunca recebeu isso. Talvez você nunca disse um sim pessoalmente a Jesus, com esse desejo de se tornar conhecido por Ele. E para vocês o convite de hoje é diferente. Não é um convite de lembrar. Lembra de onde tu caiu. Não. O convite hoje para você é começar. Vamos dar partida no motor. O evangelho é muito simples. Tem 3 partes. Primeiro, Deus criou o ser humano em busca de um relacionamento. Se relacionar. Essa eu acho que é uma frase central do evangelho. Relacionamento com Deus. Nós somos afastados de Deus pelo pecado. E a segunda parte do plano é o resgate. Ele manda o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele quer que você seja resgatado por esse amor. Ele quer que você volte ao estado original de comunhão com Deus. Ao estado perfeito do paraíso. Onde todos os dias, na viração do dia, Cristo vinha e se relacionava com o ser humano. Ele anseia por isso.
Só que para isso acontecer, é preciso que tenha um reconhecimento da sua parte. Tudo que Ele pede é que você receba o amor e o Evangelho. Então, se eu acabei de descrever a tua história, e tu sabe que talvez nunca entregou nada para Jesus, nunca teve essa oportunidade, eu queria pedir para que todos vocês fechassem os olhos. Eu quero te falar claramente que essa decisão é entre você e Deus, ninguém mais, você e Deus. Ninguém está te olhando, está todo mundo com o olho fechado. Se hoje você quer dizer um sim para Jesus, um sim de verdade, um sim que destrói todas as falsidades das aparências de estar vivo, um sim que reflete o caráter de Cristo, um sim que se posiciona na frente do Cordeiro que vê tudo, eu quero que você levante a sua mão. Pode levantar a sua mão bem alto. Eu quero... Amém. Uma pessoa. Eu queria te ver. Levante a sua mão bem alto. Se você quer entregar a sua vida para Jesus. Amém. Teve salvação nesse lugar essa manhã. Eu quero fazer uma igreja, uma oração congregacional com a igreja. Você pode repetir comigo. Senhor Jesus Cristo, muito obrigado por ter se colocado nesse plano de resgate, reconciliando o meu relacionamento com Deus. Senhor Jesus Cristo, faz da minha vida como bem quiseres. Guia-me mansamente às águas tranquilas e me protege, porque a partir de hoje todos os meus caminhos são teus. Em nome de Jesus Cristo. Deus, só Tu és santo, Pai. A Tua igreja te ama. A Tua igreja reconhece, Deus, que Tu tem olhos que tudo vê, Pai. E nós, como igreja, queremos nos arrependermos e voltarmos, Deus, ao primeiro amor, voltarmos àquele lugar que só Tu tem para nós, Pai. Deus, eu declaro agora uma igreja livre e viva na Tua presença. Uma igreja que vive os Teus princípios, uma igreja que vive um evangelho puro e verdadeiro, em nome de Jesus Cristo.